da unidade de aterosclerose do INCOR. Nós estamos, então, retomando as nossas aulas de quinta-feira, às 20 horas. Essas aulas, inicialmente, nos tempos de pré-pandemia, eram destinadas aos residentes que estavam fazendo estágio aqui com a gente, com a coronária. Ano passado, a gente fez uma transformação digital, de tal forma que o curso não fosse só apenas 6 aulas para aquele grupo que passava, e fosse um curso mais extenso, praticamente anual, onde nós vamos abordar todo o espectro da doença arterial coronária, com foco principalmente na doença estável, assunto onde vamos falar da doença aguda, mas o nosso foco é a doença estável. Então, vamos falar desde fisiopatologia, os métodos diagnósticos, as principais formas de tratamento, sempre focando no que a gente tem de mais atual em relação à evidência científica. Então, nossas aulas serão novamente sempre às quintas-feiras, às 20 horas. Teremos professores da unidade e os professores convidados. Para essa primeira aula, o nosso professor é o Dr. Eduardo Gomes Lima, que também é médico assistente aqui da nossa unidade, professor colaborador da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, tem doutorado pela Universidade de São Paulo, e vai nos brindar com esse início de curso, falando um pouco sobre o que tivemos aí de atualizações, as novidades de 2020 no terreno da aterosclerose. 2020 só o ano da científica no Covid, teve muita novidade na nossa área também. E vou passar aqui a palavra para o Eduardo, lembrando que a aula vai ter duração por volta de 50 minutos, 1 hora, que no fim eu vou fazer a moderação das perguntas, para que não fique um pouco bagunçado, a gente abrir o microfone para todo mundo, a gente consegue entender as perguntas. Então, no chat, e eu passo para o doutor Eduardo. Doutor Eduardo, a palavra é sua. Bom, Pita, obrigado aí pela apresentação e obrigado a todos aí por essa presença. E a gente vai retomar essas aulas, então devagarzinho a gente vai voltando. A gente desacostuma, né? A gente embalou numa quantidade enorme de aulas em todo o ano de 2020. Tivemos aí nesse final de ano uma espécie de folga, digamos assim, desse tipo de atividade, mas agora, já começando aqui o nosso ano letivo, a gente vai seguir, como o Pita falou, fazendo um curso contínuo, tentando mostrar temas inéditos e apresentando alguns temas tradicionais da unidade. Esse é um dos temas tradicionais da unidade de aterosclerose. Aqueles que frequentam as nossas aulas presenciais devem saber que todo ano a gente apresenta uma retrospectiva dos principais temas do ano anterior, especificamente a aterosclerose e doença coronariana. Então, eu fiz uma seleção de artigos para que a gente pudesse discutir de uma forma rápida e sucinta, mas que gerasse alguma discussão em relação ao tema, e é isso que eu vou me propor a fazer. Como o próprio Pita falou, fica parecendo que toda a evidência de 2020 ela se concentrou em Covid. De fato, é assustador que durante o ano de 2020, numa doença que tem aí pouco mais de um ano de aparecimento na medicina, nós tivemos mais de 96 mil publicações indexadas no PubMed sobre esse tema. É um número absolutamente assustador. E mais assustador ainda foi que essa patologia mostrou a falência do médico médio em interpretar os dados em uso de metodologia científica. Então, o ano de 2020 serviu para que eu ficasse ainda mais orgulhoso e ainda mais satisfeito com esse trabalho que nós fazemos aqui no INCOR, né, de ensinar os residentes, de formar os residentes e os médicos em geral nesse treinamento em metodologia científica e análise crítica de artigos. Foi impressionante, de fato, a falta que fez uma interpretação crítica dos dados, todo mundo batendo cabeça, a falta de uma diretriz gera, de fato, esse tipo de coisa, mas o ano não foi só isso. O ano teve muita publicação em doença aterosclerótica e coronária, é exatamente isso que a gente vai fazer, e a gente vai passar, então, para a apresentação desses artigos. Eu sei que o Ischemia foi apresentado no American Heart de 2019, mas os seus dados foram publicados em 2020. Então, seguramente, o ano onde a gente acabou discutindo o Ischemia e ele trouxe grande impacto para todos nós na nossa prática foi o ano de 2020. Então, eu insisto em começar esses highlights dessa retrospectiva falando do maior estudo
em termos de financiamento da cardiologia, que foi o estudo Isquímia. É um estudo que você goste ou não goste, seguramente você vai ter que se deparar com ele. Foi um estudo muito caro, foi um estudo muito debatido. Me lembra um pouco o estudo Cambridge, que em 2007 era um dos estudos com a maior quantidade de cartas no New England, com pessoas fazendo críticas, odeie ou goste do Cambridge, não tem como você falar de comparação de intervenção versus não intervenção em doença coronariana, você tem que falar do Cambridge. Isquemia é a mesma coisa. Não importa se você gostou, se você aceitou ou não aceitou os dados, você vai ter que lidar face a face com o isquemia. E o isquemia, ele já começa de uma perspectiva muito feliz, que é uma dúvida da beira do leito. A gente sempre teve que lidar na coronária com uma indicação de revascularização, que está em todas as diretrizes há décadas, que é aquela indicação para pacientes com mais de 10% de área isquêmica, mesmo nos assintomáticos, uma indicação para benefício prognóstico, que veio de diversas publicações do Hashimovic, com mais de 10 mil pacientes, em estudos retrospectivos, ou seja, de fato uma evidência com uma série de limitações, e não havia nenhum grande estudo randomizado que se propusesse a avaliar se, de fato, a intervenção nessa população ela tinha ou não benefício. Então, o isquemia ele parte de uma pergunta muito apropriada, que surge na beira do leito, uma pergunta de prática médica diária, onde a evidência não era uma boa evidência, e ele se propõe a responder essa pergunta num grande estudo. O estudo ele avalia pacientes com doença estável, não é um estudo de pacientes com disfunção grave, não é um estudo de pacientes instáveis no contexto de síndrome coronariana aguda, mas diferente dos grandes estudos anteriores na doença coronariana, onde eu parto de um paciente com doença coronariana documentada por angiografia, o isquemia ele parte da documentação de doença coronariana a partir de métodos funcionais, ou cintilografia, ou eco de estresse, ou ressonância com perfusão, ou mesmo depois foi incluído o teste ergométrico. Esses pacientes eles eram submetidos a uma angiotomografia. Nós, participantes do estudo, éramos blindados, ou seja, éramos cegos para essa angiotomografia. A função da angiotomografia era só descartar uma lesão de tronco de coronária esquerda, uma lesão anatomicamente desfavorável, onde automaticamente, se o paciente tivesse esse tipo de lesão, ele não poderia ser randomizado. E caso ele não tivesse nenhuma lesão do tipo lesão de tronco de coronária esquerda, ele podia ser randomizado para uma estratégia invasiva, onde ele faria cinecoronariografia e alguma intervenção, ou uma estratégia conservadora, onde ele permaneceria em tratamento medicamentoso. O isquemia não é um estudo de comparação de cirurgia com angioplastia. Ele é um estudo de comparação de intervenção versus não intervenção. Mas já de cara, essa não intervenção, ela tem uma peculiaridade que todos os outros estudos da década de 90 e anos 2000 não tinham. Esses pacientes eles tinham necessariamente documentação formal de isquemia, pelo menos moderada, na cintilografia ou seus equivalentes, e não tinham todos os pacientes, ou a grande maioria deles, estratificação invasiva com cinecoronariografia. Então, não é novidade nenhuma você deixar um coronariano em tratamento medicamentoso. O MAS fez isso, o Cambridge que eu falei fez isso, o CAS fez isso, o VA fez isso, o estudo europeu fez isso, mas em todos esses trabalhos que eu citei, os pacientes eles tinham uma cinecoronariografia documentando a doença coronariana na sua definição angiográfica invasiva. Aqui não. Aqui nós temos pacientes com isquemia documentada, sem CAT, a sua grande maioria, que permaneceram em tratamento medicamentoso apenas com um angiotomo, dizendo que esse paciente não tinha uma lesão de tronco de coronária esquerda. O desfecho do estudo isquemia, que foi alvo de grande discussão, mas foi necessário se ampliar esse desfecho para que o estudo tivesse poder de responder alguma pergunta, era tempo até mortalidade cardiovascular, infarto, hospitalização por angina instável ou insuficiência cardíaca e parada cardíaca abortada. Esse foi um desfecho de 5 pontos que teve que ser modificado exatamente pela redução da taxa de randomização. O estudo já tinha mais da metade do seu tempo de randomização, inicialmente desenhado para 8 mil pacientes, tinha cerca de 3 mil pacientes em 2016 e teve que, portanto, ampliar os desfechos para fechar um N final de cerca de 5 mil pacientes. Então, foram incluídos e randomizados mais de 5 mil pacientes, cerca de 73 dos pacientes randomizados tinham angiotomografia, e eles foram, então, mais de 2.500 randomizados para o braço invasivo, com CAT mais alguma intervenção, ou randomizado para o braço conservador, com uma mediana de segmento de pouco mais de 3 anos.
Essa população, vale deixar claro, é uma população de coronarianos do dia a dia, basicamente formada por homens, em sua grande maioria hipertensos, com mais de 40% de diabéticos, com função ventricular preservada, sintomáticos em sua maioria, mais de 90%, e cujo método de detecção de estresse, no caso de isquemia, foi um método com imagem, e apenas a minoria usando apenas o traçado. Vejam vocês que a grande parte desses pacientes tinham uma isquemia categorizada como grave, apenas 33% como moderada, alguns poucos como isquemia discreta, provavelmente aí algum desvio de protocolo que eles tenham entrados, mas o estudo é intention to treat, e alguns poucos também com a isquemia não interpretável, mas vale lembrar aqui a magnitude da isquemia dessa população. Esses são os dados dos pacientes em relação à sua anatomia. Aqui vem o primeiro comentário que eu sempre faço em relação à isquemia. Como é curioso que um estudo que selecionou os pacientes baseados na gravidade da isquemia, incluindo apenas aqueles com isquemia moderada grave, ele encontrou, na verdade, uma complexidade angiográfica muito menor do que o esperado para esse perfil de paciente. Se você observar que nós temos, por exemplo, aqui, em relação à presença de doença triarterial, pouco mais de 40% dos pacientes, presença, por exemplo, de DA proximal em pouco menos de 50% da população, eu chego à conclusão, por exemplo, que a população do MAS, em termos de proporção de triarteriais e presença de DA proximal, era muito mais grave do que a população do isquemia. Então é curioso que essa gravidade, em termos de área isquêmica, ela não necessariamente se traduziu em gravidade angiográfica. Então, a gente está falando de uma população, sem dúvida nenhuma, portadora de doença coronária, mas vejam vocês que 1/4 da população era uniarterial. Nós temos aqui menos da metade dos pacientes com lesão em DA proximal, ainda que tenhamos o acometimento da DA em mais de 80% dos pacientes. Então, apesar de ser uma população grave do ponto de vista de isquemia, eles não eram tão graves como a média dos estudos que selecionaram pacientes baseados em angiografia, quanto, por exemplo, o estudo MAS, ou mesmo como os pacientes, por exemplo, do Friedman ou de outros trabalhos comparando intervenções, o que, de fato, nesse caso, seria esperado. Os pacientes, portanto, eles foram submetidos aos procedimentos para o qual eles foram randomizados, assumindo aqui uma taxa de crossover de 28% no braço que fez CAT, de fato. 96% da população invasiva acabou fazendo CAT, cerca de 28% do braço conservador acabou também fazendo CAT, e foi submetida à revascularização cerca de 80% daqueles randomizados para o braço invasivo, e houve um crossover aqui de cerca de 23% naqueles randomizados para o braço conservador, mas que acabaram fazendo cinecoronariografia e, portanto, revascularização. Nós temos que a proporção do tipo de revascularização, como esperado, como não era sujeito à randomização do tipo de revascularização, a opção do clínico, na maior parte dos casos foi de angioplastia, em 74%, apenas 26% de cirurgia. Então, é o que eu digo, não dá para usar o isquemia como estudo de comparação de cirurgia versus angioplastia. E aqui, mostrando já de cara o desfecho primário, a gente vê que não houve diferença na ocorrência do desfecho primário, comparando o grupo estratégia conservadora versus o grupo estratégia invasiva, ainda que a gente assuma esse cruzamento de curvas e as pessoas especulem se seguindo mais tempo, o isquemia vai seguir esses pacientes, se vai haver ou não alguma diferença, fato é que nesse tempo de 3,3 anos de mediana de segmento, não houve diferença entre as duas estratégias. Então, se essa diferença ocorrer, ela vai ocorrer com o aumento do segmento, mas não nesse tempo de estudo de 3,3 anos. Aliás, a diferença de risco absoluto é uma diferença bem pequena. Em relação ao chamado benefício líquido, mais uma vez, não houve a diferença entre as estratégias. Quando a gente avalia mortalidade cardiovascular, o estudo não tinha poder para avaliar isso, mas não houve diferença. Lembrando que nós éramos compelidos a revascularizar esses pacientes baseado na evidência do Hashimovic por mortalidade. Então, aqui, de fato, cai esse mito de que aumenta a mortalidade, ainda que o estudo não tenha poder para isso, mas eu estou falando de um estudo com mais de 5.000 pacientes, o maior estudo nesse cenário randomizado, mostrando que não houve diferença das intervenções em relação nem à mortalidade cardiovascular, nem à mortalidade por todas as causas, as curvas absolutamente superponíveis. E uma diferença que às vezes é pouco citada,
mas que o FEM2 já havia apontado para isso, é em relação à diferença de infarto espontâneo. A gente vê que não houve diferença em termos de infarto especificamente, no geral, mas quando a gente separa os tipos de infarto entre infarto periprocedimento, onde, obviamente, o grupo intervenção tem uma maior taxa de infarto periprocedimento, e infartos espontâneos, onde a gente vê que o grupo conservador, ele vai ter, o grupo invasivo, ele vai ter uma menor taxa de infarto espontâneo, a gente vê que a intervenção, ainda que o estudo não tenha sido desenhado para isso, ele conseguiu reduzir a taxa de infarto, especificamente aqueles espontâneos, dentro desse tempo de segmento. O FEM2 já apontou para isso, com a publicação dos seus dados de 5 anos, mostrando que a intervenção guiada por FFR conseguia reduzir os infartos espontâneos no landmark analysis entre 3 e 5 anos, são dados do suplemento. E o que eu acho mais interessante do estudo isquímia é que, quando a gente avalia os subgrupos, ele mostra que essa ausência de diferença entre intervenção e não intervenção, ela não é modificada nem pela lesão de DA proximal, vejam o P da interação de 0,72, nem pela gravidade da isquemia. O que seria esperado que, à medida que eu aumento a gravidade da isquemia, talvez a intervenção tivesse maior benefício, mas eu tenho um P de interação de 0,8, mostrando que não há modificação da relação entre a intervenção e o meu desfecho, independente da presença ou ausência de DA proximal ou do grau de isquemia. Então, de cara, o isquímia, ele também já aborda essa questão da presença de lesão de DA proximal, e apesar de não ser um estudo em DA proximal, a gente vê uma proporção de pacientes com DA proximal absurda, de quase 3.000 doentes, mostrando que não é um estudo de DA proximal, mas tem um grande N absoluto de pacientes com lesão em DA proximal. Agora, se o isquímia não mostra o benefício da intervenção nos desfechos clínicos chamados duros, ele continua mostrando uma coisa que já era sabida, que é um benefício em relação à qualidade de vida e redução de angina, principalmente naqueles pacientes mais sintomáticos, pelo menos com angina semanal. Se a gente aplicar o questionário de Seattle que era aplicado, pegando aqui nessa linha vermelha os pacientes submetidos ao tratamento invasivo e aqueles com tratamento conservador, o que a gente observa é que a probabilidade de não ter angina é de 15% para esse paciente que tem, por exemplo, um Seattle de 50 no braço conservador e de 45% naqueles pacientes no braço invasivo, com NNT de apenas 3 pacientes para esse desfecho. Obviamente, quando a gente pega aqueles pacientes totalmente sem angina, não tem diferença entre os dois tratamentos, e esses resultados são bem parecidos quando eu vejo também 12, 36 meses. Então, de fato, o grande benefício da intervenção vai ser na melhora da angina, principalmente, ou seja, o maior benefício naqueles doentes mais sintomáticos. Então, a gente chega à conclusão de que o isquímia é, de fato, o maior trial, comparando essas duas estratégias em pacientes com doença isquêmica estável, com documentação inicial de isquemia. A estratégia invasiva, nesse tempo de segmento, não mostrou benefício nem para os desfechos primários, nem para a grande maioria dos desfechos secundários. Houve, de fato, apenas um benefício em relação a sintomas, principalmente naqueles pacientes com angina, pelo menos semanal. Então, a isquemia recebeu agora, no fim do ano, nós recebemos um e-mail para aqueles que participaram do estudo, foi considerado um dos estudos mais importantes do ano de 2020 pelo New England, considerado um daqueles estudos que foram reconhecidos como um estudo de modificação de prática clínica. E é interessantíssimo como um estudo como isquímia, ele consegue colocar em xeque o uso de um método tão tradicional como a cintilografia, o teste ergométrico, não no seu benefício prognóstico, mas na sua utilidade para indicar revascularização, consegue colocar em xeque o uso necessário da cinecoronariografia para documentação de lesão coronariana por um método invasivo, especificamente nessa população, dando talvez lugar a angiotoma. Ele leva também a essa discussão, uma vez que, não havendo diferença, não houve diferença para um braço, tratamento conservador sem CAT necessariamente, põe em xeque a indicação das duas grandes intervenções, cirurgia e angioplastia, numa população tradicionalmente indicada para esses procedimentos, e também põe em xeque a necessidade de você abordar uma lesão de DA proximal, mesmo numa população com
com isquemia de moderada a grave, que era uma suspeita que a gente já tinha baseado em estudos prévios, como o próprio estudo +1, e alguns outros estudos dedicados especificamente à lesão de DA proximal. Então, vejam que é o mesmo trabalho dedicado a responder uma pergunta feita na beira do leito, mas que consegue trazer para a discussão vários aspectos muito relevantes da doença coronariana. Então, a gente já começou, na verdade, o ano de 2020, com essa apresentação no American Heart 2019 e a publicação dos dados tão esperada para que a gente pudesse discutir já no começo de 2020 sobre isquemia, mostrando aí mais um cenário da doença coronariana crônica, onde a intervenção ela não teria necessariamente um benefício prognóstico. Bom, não havendo benefício das intervenções, a gente passou, então, para os artigos de 2020 que falaram desse conceito que tem sido tão trabalhado em vários trabalhos de risco residual. Isso aí a gente já vem discutindo há pelo menos uns 4, 5 anos. A gente sabe que, além da chamada terapia médico-otimizada de aspirina, estatina, beta-bloqueador e ECA, os últimos 5 anos foram muito prolíficos em publicações, demonstrando o benefício de outras drogas. A gente viu já o Reducet, né, com o uso do Vascepa, a gente viu a rivaroxaban dose vascular no Compass, a gente viu os inibidores de PCSK9 no Fourier e no Odyssey, a gente viu os inibidores de SGLT2, agonistas de GLP-1, demonstrando redução de risco cardiovascular em desfechos cardiovasculares na população diabética. E o que teve, afinal, em 2020, acerca desse tipo de estudo para a redução de risco residual? Seguramente, os 2 grandes pilares trabalhados no ano de 2020 para a redução de risco residual foram o risco inflamatório e o risco metabólico, e a gente vai falar um pouco desses trabalhos. Não há dúvida do impacto que trouxe, não vou nem falar de cocorona, de colchicina para a Covid, que é outro tema que tem sido muito falado recentemente, mas se aquele P de 0,08 do cocorona não animou, seguramente um estudo que animou o ano de 2020 foi o estudo Lodoco 2, com uso de colchicina no cenário da doença coronariana crônica. Para quem não sabe, a colchicina ela é um anti-inflamatório de pouca potência, que seria, de certa forma, uma estratégia que pode agir usando essa via do inflamassomo NLRP3. Ele é muito parecido, age numa via muito parecida que a do canakinumab, que já havia sido testada no Cantos, bem sucedida, mas, de fato, o FDA não chegou a aprovar o canakinumab para isso por conta do seu alto custo, então, por custo-efetividade, ele não tinha sido usado. A gente já tinha a baixa dose do metotrexato no SEARCH, que foi um estudo negativo, então deu em nada especificamente, e dessa vez esse estudo se propõe a testar a colchicina em uma população de pacientes com doença coronariana estável, com pelo menos 6 meses de doença, entre 35 e 82 anos de idade, randomizados para colchicina ou placebo. Desfecho primário composto de morte cardiovascular, infarto, AVC ou revascularização guiado por isquemia. A gente está falando de uma população de pouco mais de 60 anos de idade, em sua maior proporção de homens, como a grande parte dos estudos em doença coronariana, uma pequena proporção de diabéticos chama a atenção, pouco menos de 20%, mas pacientes, mais de 80% deles ou já revascularizados ou que tiveram pelo menos um evento. Então, de fato, uma população no cenário da prevenção secundária. E de cara, a gente já viu no desfecho primário, composto de morte cardiovascular, infarto do miocárdio, AVC ou revascularização guiada por isquemia, uma redução substancial, com rasa de 0,69, favorecendo o uso da colchicina. Mesmo quando se avalia apenas os chamados desfechos duros de morte cardiovascular, infarto ou AVC, ainda assim a gente consegue mostrar uma redução de 28% na ocorrência desses eventos. E o que a gente observa, de fato, que fica muito claro, é que esse benefício ele é verdadeiro principalmente às custas de infarto do miocárdio e revascularização adicional. De fato, não houve uma redução significativa na taxa de AVC e por uma questão de hierarquização, nem de mortalidade por todas as causas, nem de mortalidade cardiovascular. Mas houve uma redução substancial de infarto que acabou levando os demais desfechos. Não houve interação com os diversos subgrupos analisados, então a presença ou ausência de algum tipo de idade específica, ou de gênero, ou de diabetes, não modifica esse benefício da colchicina. E os efeitos colaterais, de fato, foram, basicamente, em sua maior proporção,
a hospitalização por causas cardiovasculares, por infecção, que é sempre uma preocupação nesse cenário, cerca de 5% de hospitalização por infecção, que foi o desfecho de complicação mais comum, e é o que geralmente faz com que a gente tenha algum receio de uso de terapias anti-inflamatórias no cenário da aterosclerose. Mas miotoxicidade, neutropenia e incidência muito baixa. Lodoco 2, ele acabou sendo, na verdade, já vem uma série de trabalhos usando colchicina, aquele que, de certa forma, coroou a colchicina como uma boa opção para tratamento do eixo inflamatório da aterosclerose e seguramente com excelente custo-efetividade, que a gente está falando de uma droga barata, já usada durante muito tempo, com relativa segurança. E se faltava uma meta-análise para juntar esses dados com dados de uso do trabalho, saiu agora, aí eu estou falando de 2021, mas usando dados prévios, no Jornal Canadense de Cardiologia, uma meta-análise incluindo os dados do Lodoco, que é o primeiro da série Lodoco 2, né? Se teve Lodoco 2, teve Lodoco 1, que é um estudo de 2013, pequeno, com pouco mais de 530 pacientes, população bem semelhante. O COLCOT, apresentado em 2019, que tinha mostrado já numa população pós-infarto, 30 dias pós-infarto, benefício na redução de desfechos. O COPS, que é um estudo também de 2020, mas bem pequeno, de 795 pacientes, e o Lodoco 2, que a gente acabou de apresentar. E o que essa meta-análise mostra no somatório desses trabalhos é, de fato, uma redução de desfechos adversos. Não é demonstrado nesses trabalhos redução de mortalidade cardiovascular, mas isso é que eu chamo a atenção. Parece haver uma redução, de fato, de infarto do miocárdio e, somando os dados desses trabalhos, também de acidente vascular encefálico, principalmente puxado pelo COLCOT, lembrando que o COLCOT é um estudo de uma população mais grave no cenário da prevenção secundária, além de revascularização de urgência, não havendo com significância estatística expressiva taxas de infecção, pneumonia ou mesmo eventos gastrointestinais, mas eu chamo a atenção para um dado que sempre preocupa, como eu falei, o uso de colchicina, essa espécie de tendência, se você for olhar, 38% a mais de mortalidade não cardiovascular, não significante, mas 0,99 de hazard. De fato, isso incomoda ainda um pouco os clínicos e todos aqueles que perguntam por que será que a gente não prescreve colchicina, então, no cenário da prevenção secundária, né? Não foi a primeira pessoa, agora depois do Lodoco 2, que perguntou, em qual vocês estão prescrevendo? A resposta é não, a gente não está prescrevendo. E por que a gente não está prescrevendo? A gente é tão entusiasmado com o inibidor de SGLT2, com agonista de GLP-1, com rivaroxabana dose vascular, com tantas outras drogas mais caras. Afinal, por que a gente não está prescrevendo colchicina? De certa forma, esse aumento da hospitalização por infecção, só de 5%, talvez não justifique essa conduta, essa tendência de aumento de mortalidade não cardiovascular ainda acaba preocupando muito os clínicos, mas fato é que, vamos ser bem claros nessa posição, talvez a gente não esteja prescrevendo, porque não vem ninguém da indústria lembrar da colchicina para a gente prescrever. Eu acho que a gente deveria, de fato, começar a prescrever colchicina nesse cenário, até porque ela vai disputar com ninguém, porque esse é um cenário, a via inflamatória da aterosclerose, que não vai ter concorrência. Diferente do inibidor de PCSK9, que, querendo ou não, acaba concorrendo com ezetimibe, ou mesmo com estatina. Diferente dos inibidores de SGLT2, podem concorrer com os agonistas de GLP-1, alguns outros antidiabéticos. A colchicina concorre com ninguém, então é colchicina ou nada. Então ela consegue, sendo uma droga barata e relativamente segura, entrar aí dentro desse arsenal de terapias de redução de risco residual, se juntando aí a drogas muito mais caras e seguramente drogas que não demonstraram o benefício demonstrado no Lodoco 2 nessas meta-análises. Eu desafio vocês a checar dessas drogas, quais drogas conseguiram reduzir, por exemplo, infarto do miocárdio. Então, eu acho que, eu brinco sempre, para mim, em 2020, o Oscar vai para a colchicina. Para mim, foi a grande droga de 2020, uma droga que chegou, de fato, com alguns estudos pequenos, mas que, agora, como estudo maior e as meta-análises surgindo, ela foi a grande surpresa de 2020 em relação à redução de risco residual no cenário da aterosclerose. Outro grupo, ainda nesse cenário de redução de risco residual, mas aqui falando de risco residual metabólico, que continuou sendo muito intenso no sentido de grandes publicações, é dos inibidores de SGLT2. Então,
A gente já falou muito sobre essa classe de drogas no ano passado e tem falado cada vez mais. Afinal, esse é um tema disputado por cardiologistas e endocrinologistas. A gente viu os primeiros CVOTs, ou seja, os primeiros estudos de desfechos cardiovasculares na população diabética, independente de ter ou não ter disfunção ventricular, o Canvas, o Credence, o DAPA, DAPA-CKD, o DECLARE, o EMPA-REG, o Vertis, que foi desse ano, que a gente vai comentar, e até os estudos naqueles pacientes com disfunção ventricular, DAPA-HF, o EMPEROR, alguns aqui ainda não, DELIVER, que ainda não foram publicados, e o SOLOIST, WHF, que a gente também vai comentar. Então, esse ano, seguindo essa tendência de publicação de novas drogas nesse cenário, a gente teve a publicação de 2 grandes trabalhos, o Vertis-CV e o SOLOIST. Eu vou comentar um pouco desses dois. Primeiro, o Vertis-CV, usando a ertugliflozina. É engraçado que a gente já tem tanta opção de inibidor de SGLT2 e boa parte de nós, na verdade, nem sabia que havia essa droga, muito menos que ela estava sendo testada nesse cenário. Mas o CVOT da ertugliflozina ela foi publicado em 2020. E tanto o SOLOIST como o Vertis-CV, eles trouxeram uma discussão em cima de um tema que eu sempre gosto de discutir com o Pita e com os demais colegas, que é a questão do benefício de classe ou benefício de droga dessa classe de medicações, né? A gente sabe que o que diferencia os inibidores de SGLT2 é exatamente a seletividade SGLT2 e SGLT1. Se você pega, por exemplo, a empagliflozina, é a mais seletiva para SGLT2, ela é 2.500 vezes mais seletiva para SGLT2 do que para SGLT1. A ertugliflozina, ela é pouco mais de 2.000 vezes mais seletiva, mas ainda é muito seletiva para SGLT2, e vai descendo. DAPA, 1.200 vezes, CANA, 200 vezes. E a sotagliflozina do SOLOIST, ele é inclusive considerado um bloqueador duplo, SGLT2 e SGLT1. E a gente sempre atribuiu a diferença, talvez, dessas drogas nos seus respectivos trials, a gente atribuiu, de certa forma, a essa característica específica, né? Será que a EMPA demonstrou redução de mortalidade no seu trabalho, não só pela maior proporção de pacientes em prevenção secundária, mas será que não havia um benefício dessa seletividade para o SGLT2? Bom, se isso fosse verdade, a gente esperaria então que a ertugliflozina ela tivesse muito mais perto da EMPA do que da DAPA. Então esse trabalho, ele foi um trabalho comparando ertugliflozina em 2 doses de 5 e 15 miligramas comparado com placebo, um desfecho primário, um estudo de não inferioridade com desfecho primário para MACE, mortalidade cardiovascular, infarto não fatal e AVC não fatal, conforme preconização do FDA. A população do Vertis é uma população não totalmente de prevenção secundária, mas mais de 70% da população com doença cardiovascular estabelecida e quase 50% com antecedente de infarto do miocárdio. Então, a população, em termos de gravidade, eu diria intermediária entre o EMPA-REG, por exemplo, e o DECLARE. E, pasmem, diferente aí dos outros trabalhos e dos outros CVOTs, essa droga ela não conseguiu demonstrar uma redução de MACE, ou seja, não conseguiu demonstrar superioridade. Ela demonstra não inferioridade. Lembrando que todos esses CVOTs são desenhados para a liberação da droga pelo FDA, mas o que surpreendeu, na verdade, no EMPA-REG e nos demais trabalhos era exatamente o benefício, a superioridade dessas drogas. Foi o que surpreendeu a gente. A gente já estava acostumado com os inibidores de DPP-4, todos eles a estudos de não inferioridade, estudos negativos. Mas aqui a gente mostra mais um estudo negativo, com um hazard de 0,97. O único desfecho, que aí eu acho que vai ser o grande desfecho dessa classe, é a benefício em relação à insuficiência cardíaca, com redução de 30% especificamente de hospitalização por insuficiência cardíaca, comparando ertugliflozina com placebo. E o que a gente observa, se a gente coloca especificamente para MACE na população de prevenção secundária, vejam vocês que o Vertis acaba sendo o mais neutro desses trabalhos, havendo aqui um grande benefício especificamente do Canvas e do EMPA-REG. Quando a gente avalia mortalidade cardiovascular, ele é um estudo neutro e o benefício acaba sendo puxado, de certa forma, pelo Credence e pelo EMPA-REG. Não há dúvida do benefício na insuficiência cardíaca, é unânime. Mesmo nesse estudo negativo para o desfecho primário, ele acaba sendo um estudo positivo para a insuficiência cardíaca.
Assim como, apesar de todos os outros trabalhos e todos os outros CVOTs terem sido positivos para os desfechos renais, o VERTES foi um estudo neutro, especificamente para esse desfecho de piora de função renal. Então, o VERTES, ele, de certa forma, trouxe essa discussão, seguramente levando à questão de que talvez o benefício do EMPA-REG não tenha sido pelo bloqueio seletivo SGLT2 sobre SGLT1, porque eu tenho aqui uma droga muito parecida e talvez com o estudo mais frustrante de todos eles. Agora, passando para o outro extremo, passando agora para uma droga, a sotagliflozina, que é considerado um bloqueador duplo SGLT2 e SGLT1, lembrando que nós temos receptores SGLT1 principalmente no trato intestinal, inclusive uma das complicações dessa droga é diarreia, e no túbulo renal, 90% da absorção ou da reabsorção de sódio-glicose é feito pelo receptor SGLT1, mas a gente teria ainda 10% do receptor SGLT1. Então, em tese, um bloqueador duplo, ele poderia ter uma potência aumentada pelo duplo bloqueio desses receptores. E o SCORD, ele foi especificamente o Soloist na população com insuficiência cardíaca, o SCORD na população com diabetes e doença renal crônica, especificamente desenhado para essa população, não necessariamente com insuficiência cardíaca, mais de 5.000 pacientes em cada braço, especificamente nesse trabalho, pacientes com fração de ejeção preservada, mas se vocês observarem o ritmo de filtração, menos de 50 de ritmo de filtração estimado. E o que a gente vê é que, de fato, nesse trabalho no SCORD, houve sim um benefício da sotagliflozina comparado com placebo para o desfecho primário de mortalidade cardiovascular, insuficiência cardíaca e visita, né, a qualquer serviço de saúde por insuficiência cardíaca. Um benefício, ainda que atenuado, uma redução de 16%, com um P marginal mais significante, uma redução de risco absoluto pequena, de 0,5%, para os desfechos duros, mortalidade cardiovascular, infarto não fatal ou AVC não fatal. E aqui se coloca, então, a sotagliflozina como uma opção aos demais inibidores de SGLT2, havendo redução do desfecho primário, tanto no desfecho duro como no desfecho composto, incluindo insuficiência cardíaca, lembrando que, especificamente nesse trabalho, houve uma maior taxa de diarreia, como eu falei para vocês, exatamente por conta da característica da droga. Eu lembro que esse estudo ele foi discutido na nossa reunião de sexta na aterosclerose, nos highlights do congresso onde ele foi apresentado, no American Heart, e o nosso comentário foi exatamente esse, né? Complicado no cenário onde a gente já tem aí 3 grandes opções de drogas, sendo que DAPA e EMPA acabam disputando grandemente a maior parte dos estudos e do mercado, tem a canagliflozina, mais uma droga chega, que me faria prescrever sotagliflozina ou ertogliflozina. É complicado pela quantidade de drogas, eu teria que ter um benefício adicional muito grande, e se a ideia do estudo era mostrar um benefício adicional bloqueando o receptor SGLT1, seguramente não foi isso que a gente viu. A gente viu um benefício modesto em relação a desfechos cardiovasculares, muito parecido com um dos estudos prévios com drogas já consagradas em grande tempo no mercado e na nossa prática clínica, e ao mesmo tempo um risco de complicação gastrointestinal que não é visto nas outras drogas com a magnitude que foi visto usando a sotagliflozina. Então, eu discuto se de fato, e essa tem sido a discussão de vários blogs de comentário dos congressos, o pessoal brincando que essa droga talvez tenha chegado tarde demais, mas seguramente é mais uma opção que a gente vai ter e a gente vai se ater aos resultados do SCORD. Isso ajudou agora em 2021 a construção daquilo que o American Diabetes Association coloca como recomendação de escolha de droga, pegando especificamente esses pacientes com doença cardiovascular estabelecida ou renal ou insuficiência cardíaca, direcionando de acordo com o fenótipo, digamos assim, dessas populações, para uma ou outra classe de droga com benefício prognóstico, no caso, o inibidor de SGLT2 ou agonista de SGLT1. Se a gente pegar especificamente os pacientes com doença cardiovascular estabelecida, pode-se usar ou agonista de GLP2, ou inibidor de SGLT2, digo, ou agonista de GLP1. É um cenário onde ambas as classes podem ser utilizadas. Naqueles pacientes com disfunção ventricular, seguramente os inibidores de SGLT2 são preferíveis, e agora
acrescentado em 2021, aqueles pacientes com diabetes e disfunção renal, ou DKD, doença renal diabética ou albuminúria, preferivelmente usar inibidor de SGLT2. Sempre nessas discussões a gente brinca que se você chutar inibidor de SGLT2, você não vai estar errando em nenhum cenário da prevenção secundária, ainda que os agonistas de GLP-1 eles tenham também o seu papel e a sua função, principalmente nos obesos, mas seguramente em nenhum cenário você vai errar se você der inibidor de SGLT2, respeitando, obviamente, as recomendações de bula. Mas esse gráfico, esse algoritmo só pôde ser construído em cima desse tipo de evidência. Chegando já aqui no último cenário desse nosso debate, o ano de 2020 também foi muito prolífico nessa discussão, que é o grande dilema do cardiologista no cenário da doença coronariana. Eu vi essa comparação numa aula que eu dei, numa mesa que eu participei na SBHCI, junto com um colega, que mostrou essa visão, na verdade, do livro A Odisseia, de Homero, onde Odisseu ele passa entre Sila e Caríbides, ele passa com seu barco entre um monstro de 6 cabeças ou um redemoinho, e essa é uma situação que em português a gente fala entre a cruz e a caldeirinha, mas em grego se dizia entre Sila e Caríbides, que é exatamente o nosso dilema após angioplastia entre sangramento e trombose. Então, se de um lado a gente tem um risco aumentado de trombose, e a gente tem as nossas estratégias de extensão de DAPT, de inibidores de P2Y2 mais potentes, por outro lado, existe sempre o monstro do sangramento, que acaba nos fazendo, às vezes, ser mais conservadores, e muitas vezes é fatores de risco concomitante para as duas situações. E não é de hoje que vários eu separei 2 desses trabalhos que nos ajudam a trabalhar com esse dilema. Só um minutinho, pessoal. Oi, Caio. Tivemos uma queda aqui, travou, mas está voltando. Voltando, então, rapidamente para o estudo Onyx One. Todos estão me ouvindo? Imagino que sim. Então, esse estudo ele se propôs a comparar um stent eluído com zotarolimos, com plataforma de cromo cobalto, com um stent tradicionalmente utilizado para pacientes com alto risco de sangramento, que é o stent Biofreedom, um stent polymer free, sem polímero, eluído com biolimos A9, que já havia sido validado no estudo Leaders Free, comparado naquele estudo com stent convencional, como um dispositivo superior para essa população. Interessante que nesse trabalho, pacientes submetidos à angioplastia com alto risco de sangramento, eles eram randomizados ou para o Biofreedom com 1 mês apenas de DAPT,
ou para uso do stent Onyx, diluído com os otarolimos, também apenas com 1 mês de DAPT. Então, a gente vê aqui um encurtamento de DAPT numa população com alto risco de sangramento, usando um dispositivo de última geração, que é o stent Onyx. Esses pacientes eles tinham que ter pelo menos um dos critérios de alto risco de sangramento, fossem idosos, pacientes em uso de anticoagulação, plaquetopênicos, portadores de neoplasia, e, de fato, a terapia seria 1 mês apenas de dupla antiagregação, com aspirina mais o inibidor de P2Y12, preferencialmente o clopidogrel, e depois o paciente podia permanecer ou com aspirina ou com inibidor de P2Y12. A gente está falando de uma população, de fato, idosa, de mais de 70 anos, uma proporção de quase 40% de diabéticos e cerca de 30% com infarto sem supra. Então, tinham pacientes agudos também, especificamente nesse cenário. E a gente vê que o maior critério de elegibilidade foi a idade, seguido pelo uso de anticoagulantes. A gente está falando, de fato, de uma população que é caracterizada como alto risco de sangramento. A maior parte dos procedimentos foram feitos em DA, se vocês observarem, cerca de 55%, 59% de lesão em DA, e não eram só lesões tranquilas, tinham quase 80% de lesões caracterizadas como B2 ou C, e algumas delas, quase metade delas, com calcificação moderada ou grave. E o que a gente observa nesse trabalho foi uma taxa de desfecho primário de 17,1% versus 16,9%, sendo, portanto, uma diferença muito pequena entre os dois grupos, não atingindo a margem de não inferioridade, portanto, sendo comparado as duas terapias e considerados terapias não inferiores. Então, a gente pode afirmar, baseado, apesar dessa margem de não inferioridade ter sido de 4%, uma margem arbitrária, que foi bastante discutida na publicação desse trabalho, utilizando a metodologia proposta, os dois stents são considerados como equivalentes nesse cenário. Vejam as curvas de Kaplan-Meier absolutamente sobrepostas para mortalidade cardiovascular, infarto ou trombose de stent. Se a gente observa, existe inclusive um benefício quando a gente considera infarto espontâneo do Onyx comparado com o Biofreedom em relação a infarto espontâneo, 4,6 versus 7,1, não havendo diferença na taxa de trombose de stent. Mais uma vez, quando a gente considera a Landmark Analysis, ignorando o período de dupla antiagregação, seguindo aqui de 1 até 12 meses, a gente vê, de fato, a maior taxa de infarto naqueles pacientes que usaram o Biofreedom, portanto, mostrando a superioridade do estudo do stent Onyx com apenas 1 mês de dupla antiagregação e não havendo uma associação com maior taxa de sangramento usando esse tipo de stent, usando essa terapia, isso dados de 1 ano. Então, a conclusão é que esses dados eles demonstram a superioridade do Onyx, ou pelo menos a não inferioridade no desfecho primário, comparado com o stent Biofreedom, com essa estratégia de 1 mês apenas de DAPT. Bom, passado o estudo Onyx One, a gente chega no estudo TICO Trial. Aqui a gente tem um estudo extremamente ousado, no sentido de que a tentativa de encurtamento de DAPT, ela se dá agora não por um novo dispositivo, mas por uma estratégia específica de dupla antiagregação. E a grande novidade do TICO é que ele foi um estudo feito e desenhado especificamente para uma população no cenário de síndrome coronariana aguda com ou sem supra. A gente já havia alguma evidência de estudos prévios, STOP-DAPT-2, Smart Choice, Smart Date, alguns estudos negativos, alguns positivos. O próprio Twilight incluía também um pouco desses pacientes com síndrome coronariana aguda, tinha uma análise pré-especificada para eles, mas esse vai ser o primeiro grande trabalho especificamente numa população com síndrome coronariana aguda. E aqui a DAPT ela foi encurtada para 3 meses, comparado com a estratégia convencional de 12 meses, e o desfecho primário desse trabalho vai ser já um desfecho bem pragmático de benefício líquido, ou seja, o chamado NACE, né? Então, os eventos pontuados aqui serão eventos tanto de eficácia como de segurança, eventos trombóticos e sangramentos. E a estratégia, desfecho, portanto, sangramento pela definição de time maior ou MACE, mortalidade por todas as causas, infarto do miocárdio, trombose de stent, AVC ou revascularização do vaso-alvo. E aqui as duas estratégias são 3 meses de DAPT
usando o ticagrelor com monoterapia com ticagrelor até 12 meses, que seria a estratégia de intervenção, ou uma estratégia dita convencional de 12 meses de DAPT, também de aspirina com ticagrelor. A população é uma população com cerca de 30% de diabéticos, idade de cerca de 60 anos. Vale lembrar, e eu mostro para vocês aqui a coragem do trabalho, com cerca de 36% da população com infarto com supra, você encurtar DAPT pós-angioplastia dessa população, vale deixar isso bem claro, mais de 50% dos pacientes multiarteriais, então é um trabalho que tem a sua beleza também pela coragem que tem, e já de cara a gente vê no seu desfecho primário de benefício líquido a superioridade da estratégia de encurtamento de DAPT com monoterapia com ticagrelor, comparando as duas estratégias, bem como quando se exclui os primeiros 3 meses, onde as duas terapias eram iguais. Em relação a sangramento, vai ser o que vai puxar o benefício. Quando a gente observa a comparação das duas estratégias, o grande benefício vai se dar na menor taxa de sangramento, usando a estratégia de encurtamento de DAPT com monoterapia com ticagrelor, quando comparado à estratégia convencional. Isso fica muito evidente após a retirada dos 3 meses, né, de DAPT, onde os dois grupos estavam com curvas praticamente superpostas, mas havendo uma equivalência, né, uma não significância estatística quando a gente compara os desfechos ditos de eficácia, né, no caso, desfechos trombóticos. Então, esse estudo, o TICO Trial, ele valida esse tipo de estratégia de encurtamento de DAPT para 3 meses com monoterapia com inibidor de P2Y12 sobre a chamada estratégia dita convencional. Os resultados especificamente da população com infarto com supra foram apresentados agora no fim do ano no TCT. Os resultados não são tão diferentes, né? Eles mostram que a população é menor, é um estudo que não tem tanto poder, mas se observa uma similaridade na população intention to treat, nesse benefício líquido, nesse desfecho composto de sangramento e desfechos trombóticos. Quando a gente compara a população de fato as-treated, ou seja, não seguindo a randomização, mas de fato o que o paciente recebeu de tratamento, aparece aqui uma diferença com significância estatística, beneficiando o encurtamento da DAPT com monoterapia com ticagrelor. Então, a conclusão é que, de fato, essa estratégia, mesmo nessa população com infarto com supra, submetida a uma angioplastia primária, pode ser uma estratégia útil, que nos ajuda a construir o que nós temos de evidência até hoje. Eu gosto muito dessa figura de uma revisão também de 2020, publicada no European Heart Journal, onde ele vai contando para a gente a história da DAPT e mostrando aonde a gente está. Vejam vocês aqui que a gente passa dos primeiros trabalhos, a chamada era da trombose. Nessa época não se falava em sangramento, o grande medo era de trombose. A gente não tinha tanta terapia para tratar as tromboses, então a gente tem o estudo Weiser, o clopidogrel vai ser aprovado pelo FDA em 97, o estudo STARS em 98. Vejam vocês que nesse período se fazia só 1 mês de DAPT. E logo depois, a partir dos anos 2000, essa DAPT acaba sendo estendida, principalmente puxado por estudos que incluíam pacientes com síndrome coronariana aguda. A gente tem o estudo CURE, o estudo CREDO. Então, a gente passa de 9, chegando aqui até 12 meses de DAPT nesses estudos. A gente vê que após a aprovação dos estentes farmacológicos, tanto com sirolimus como com paclitaxel, essa DAPT ela fica aqui entre 3 e 6 meses. Eu lembro muito bem disso nessa época. E eis que em 2006 acontece o chamado Firestorm do Congresso Europeu de Cardiologia, onde os trabalhos mostrando trombose tardia de stent eles são apresentados, e aí, a partir desse momento, o nosso medo de trombose ele culmina com o uso de uma DAPT padrão de 12 meses, independente do cenário clínico. E a gente tem vários trabalhos publicados nessa era, que a gente vai entrando, então, na era do sangramento, onde com essa DAPT de 12 meses, o nosso grande medo, de fato, é de sangramento, sendo agregados inibidores de P2Y12 mais potentes, como o prasugrel do Triton Team, o ticagrelor no estudo Plato, e a gente vê, de fato, o desenvolvimento de tecnologias e mostrando a segurança dos novos dispositivos. A gente consegue apenas, em 2014, na diretriz europeia de revascularização, uma redução
desse tempo de DAPT de 12 para 6 meses. E vejam vocês, só mais recentemente é que a gente está ponderando a redução adicional de volta para 1, para talvez 3 meses de DAPT, e a gente considera que a gente atualmente está na era do equipoise, onde a gente já tem dispositivos seguros, onde nós temos drogas seguras, onde nós temos estratégias seguras para tentar um tratamento mais individualizado e talvez reduzindo não só a quantidade de trombose, como também a taxa de sangramento. Eu não vou perder tanto tempo explicando esse gráfico, mas eu só queria chamar para vocês, no cenário, na verdade, onde a gente fica entre Sila e Caríbides, que é esse cenário de maior dificuldade. Eu acho que ninguém tem dúvida de tratar o paciente com baixo risco trombótico, baixo risco de sangramento. Eu acho que o nosso grande problema é esse paciente com alto risco trombótico e alto risco de sangramento. E eu digo para vocês que sempre que você tiver essas duas condições concomitantes, prevalece o risco de sangramento. Então, no paciente com essas duas situações, o que a gente vai fazer é encurtamento de DAPT, seguido de preferência de monoterapia com inibidor de P2Y12, outra vez até um teste de genotipagem para ponderar o descalonamento de inibidor de P2Y12. A diretriz europeia de 2020 de síndrome coronariana aguda, sem supra de ST, ela já pondera esses cenários. Se vocês observarem na população com baixo risco de sangramento, ela pondera um cenário de encurtamento de DAPT 3 meses com monoterapia com ticagrelor, bem como num cenário com muito alto risco de sangramento, ela pondera apenas 1 mês de DAPT com monoterapia, especificamente com clopidogrel. Então, a nova diretriz já agrega parte dessas terapias testadas nesses trabalhos, e agora nós estamos tentando construir, ainda que muito timidamente, um tempo de DAPT talvez um pouco mais individualizado, onde a aspirina ela sai e fica a monoterapia com inibidor de P2Y12 em alguns cenários, o que seria inimaginável há alguns anos na cardiologia. Bom, gente, eu agradeço a atenção de todos vocês. Falta 1 minuto para as 9 horas, eu vou voltar a palavra para o Pita para a gente abrir para algumas perguntas e para a discussão. Parabéns, Edu, pela brilhante apresentação. Não esperávamos menos de você. Vou começar aqui do isquímia. Já temos uma pergunta da plateia sobre esse tema. Você bem pontuou, acho que o isquímia foi o estudo mais caro da história da cardiologia. Em doença coronária especificamente, o estudo de maior relevância, pelo menos dos últimos 10 anos, um estudo extremamente aguardado e que trouxe aqui dados fundamentais que você pontuou. Eu gostaria de frisar novamente. Primeiro, que a possibilidade de você acompanhar um paciente com alta carga isquêmica na cintilo em tratamento clínico sem conhecer a anatomia dele. Então, esse é o primeiro estudo onde a inclusão, a randomização se deu sem você ter anatomia conhecida. Lembrar que o próprio Courage, os pacientes, eles eram incluídos depois do cateterismo. Então, aqui a gente está realmente cego, isso tira um viés de seleção, você está cego para os pacientes com lesão grave de ideia proximal, para os triarteriais, para os diabéticos triarteriais. Esses pacientes podem estar em tratamento clínico, e foi seguro acompanhá-los aí pelo menos por 3 anos, sem que se conhecesse a anatomia dessa população. Segundo ponto que eu julgo relevante é que, apesar de fato, não existir uma complexidade anatômica tão alta como tinha, por exemplo, no MAS, como tinha no próprio FEMI2, era um estudo que, de novo, a complexidade angiográfica era bem superior ao do Courage e mostrou um desfecho semelhante, né, ausência de benefício entre revascularizar ou manter o tratamento clínico, especificamente em 3 populações consideradas de altíssimo risco anatômico, que é o paciente com DA proximal. Tínhamos aqui 50% da população, praticamente, com lesão em DA proximal e não teve significância estatística. Então, dos 3.000 pacientes, 1.500 tinham, aí em cada braço, tinham lesão de DA proximal e 50% eram triarteriais. Então, vou te colocar aqui a primeira dúvida da plateia, que se o isquímia é o principal estudo que a gente pode colocar em xeque a necessidade de revascularização em pacientes com DA proximal. Lembrando que aqui estamos falando de lesões acima de 50%, 70%, não estamos falando dos extremos, das lesões acima de 90%. Mas, de forma geral, Edu, se é possível falar que o isquímia coloca pelo menos um pé no freio da
da ansiedade de se revascularizar os pacientes baseado única e exclusivamente na presença de ideia proximal? Olha, na verdade não vai ser o primeiro trabalho, né? Eu queria lembrar que essa questão da DEA proximal, ela foi principalmente ventilada numa subanálise do estudo europeu, onde a presença de lesão de DEA proximal, naquela época, década de 70, a publicação na década de 80, com o tratamento clínico da época, comparado com cirurgia, a presença de DEA proximal ela sinalizava um benefício da cirurgia sobre o tratamento medicamentoso. Importante observar que o estudo CAS não mostra isso, especificamente em lesão de DEA proximal. Interessante observar que o estudo MAS1, desenhado especificamente para a DEA proximal, ele mostra um benefício em revascularização adicional, comparando cirurgia, angioplastia com balão, né, no caso POBA, e tratamento medicamentoso, mas ele não mostra diferença em mortalidade. E o próprio estudo Courage também, na sua subanálise de DEA proximal, também não mostra benefício. Então, que a revascularização da DEA proximal, ela talvez traga uma redução de desfechos combinados, principalmente às custas de revascularização, isso parece não ter dúvida, parece ser lógico, aliás, essa é a grande tônica da revascularização da doença crônica. Quando as intervenções têm benefício, o que puxa o benefício é a revascularização adicional. Agora, essa questão de lesão de DEA proximal, tratar a lesão de DEA proximal, reduzir especificamente mortalidade, é uma questão que basicamente a subanálise do estudo europeu mostrou isso. E isso cai na diretriz, algumas meta-análises até conseguem mostrar redução de infarto, juntando alguns trabalhos, mas isso sempre foi muito nebuloso. O isquímia, ele vai ser talvez, e aí eu diria, o grande estudo da era contemporânea com tratamento clínico otimizado moderno, que demonstra de fato que talvez essa lesão de DEA proximal, a revascularização dessa lesão não redunde em redução especificamente de mortalidade, nem do desfecho primário especificamente do estudo isquímia. Eu não diria que você vai deixar de tratar a lesão de DEA proximal, mas eu diria que talvez você deixe de tratar a lesão de DEA proximal esperando que você está salvando a vida do indivíduo ou esperando a redução de mortalidade. Isso seguramente não vai acontecer. Então, eu acho que é um estudo que sacramenta um conceito já tão falado nas últimas 2 décadas, mas eu acho que a gente vai precisar rever a nossa diretriz e pontuar que esse benefício ele é um benefício circunscrito, talvez, à antecipação de uma revascularização, mais ou menos como no FEM2, mas não a uma redução específica de mortalidade, que é aquilo que tem sido vendido. Ótima explicação. Ainda no estudo isquímia, eu também acho que a redução de infarto espontâneo ficou aqui muito colocado em xeque pelo número de infartos totais que tiveram. Lembrar que os infartos totais foram neutros, então o desfecho primário foi neutro, o infarto total, que era um desfecho secundário, foi neutro. Então, quando a gente está analisando aqui esse infarto espontâneo, a gente está vendo apenas um desdobramento de um desfecho secundário. Falo isso, pois eu já tive algumas discussões onde pontuaram o benefício da revascularização em redução do infarto espontâneo. Eu acho que aqui só apenas um levantador de hipótese, e sem sombra de dúvidas, o grande benefício da revascularização se deu na redução, na melhora da qualidade de vida e na redução de angina. Inequívoca, quanto mais angina, maior o benefício da revascularização nessa população. É o que a gente costuma ver na prática clínica. E talvez a isquemia aponte isso, né? Como a gente costuma falar muito no ambulatório, um paciente com um sentido positivo sintomático, isso é uma certa prova de que sintomas realmente existem. Acho que nesse cenário foi o principal, né, uma documentação muito importante da redução de angina. Em relação à estratégia de revascularização, você colocou predominantemente foi a revascularização percutânea, não estava pré-especificado como se decidiria a revascularização, cirurgia ou angioplastia. Isso foi uma crítica que eu ouvi também, mas eu entendo que foi um estudo de vida real e o clínico definia, né, se ele ia revascularizar cirúrgico ou de forma percutânea. Não tinha dados objetivos como síntese, poderiam ter colocado síntese baixo, ia para revasc percutânea, síntese alto para cirúrgica e intermediário individualizar, mas isso complicaria demais, acho, né, o andamento do estudo, então deixaram a critério do examinador. Uma segunda pergunta aqui, feita pelo... Deixa eu abrir aqui que feita pelo nosso amigo Pedro Célia, é se você considera que a ausência do benefício da revascularização no isquímia se deu porque a revascularização é uma terapia inócua ou
porque os malefícios da cirurgia vão anular os benefícios desse procedimento. E você especificamente fala muito sobre isso, né? Que na hora de indicar a cirurgia tem que pensar muito nos riscos que você está expondo o paciente, que o isquímia, lembrar que esse estudo de revascularização, o isquímia, o STIT, o CAS, existe um rigor muito grande de quem vão ser os cirurgiões e que centro podem entrar no estudo baseado nos resultados que esse centro tem nas suas cirurgias. E muitas vezes a realidade do serviço não é a mesma do estudo. Então, o centro que você trabalha pode ter uma taxa de complicação muito pior do que das taxas que você está vendo no estudo. Então, passo aqui a pergunta para o doutor Eduardo. Olha, para mim, claramente, a ausência de benefício ela se dá, usando aí as palavras do Dr. Pedro, por ser inócuo. Eu não acho que teve comprometimento da segurança dos procedimentos. A taxa de complicação associadas aos procedimentos é muito baixa. Então, quando você olha aquelas duas curvas, obviamente que o tratamento medicamentoso conservador ele sai na frente, que existe ali, de fato, a mortalidade cirúrgica, a taxa de complicação de evento associada ao tratamento percutâneo, mas a diferença é muito pequena. Então, o que eu digo, na verdade, inclusive o isquímia, ele não põe em xeque o malefício prognóstico dessa carga isquêmica, né? Eu discuto muito com o Felipe Câmara, que a tese dele é com isquemia, que tem um braço sem isquemia na tese dele. O isquímia não pode avaliar o impacto da isquemia porque não existe população sem isquemia. Então, o isquímia não vai invalidar o benefício prognóstico, por exemplo, ou a informação prognóstica de uma cintilografia. Ninguém quer ter uma cintilografia com 20% de isquemia. A gente vai continuar achando que o indivíduo com 20% de isquemia na cintilo morre mais do que o indivíduo sem isquemia na cintilo. Mas o que a gente não acha mais é que esse maior risco associado a uma carga isquêmica elevada, ele pode ser reduzida com a revascularização. Esse, para mim, é o grande problema. E eu vou dizer, Pedro, baseado em alguns trabalhos que ainda vão ser publicados, que talvez o segredo esteja na anatomia. É curioso que quando a gente pega o isquímia, esses dados não foram publicados ainda, serão. Parte deles foram apresentados em alguns congressos de 2020. Mas quando, ao invés de selecionar o paciente pela carga isquêmica, você divide em subgrupos de gravidade angiográfica, o que a gente vê é que a anatomia, sim, a gravidade angiográfica, sim, parece determinar quem vai melhor na revascularização. Então, eu diria que, seguramente, é melhor você selecionar o seu paciente para intervir, não baseado na carga isquêmica, mas baseado no CAT feio, baseado na angiotomografia feia. O Renato também publicou esse ano um estudo especificamente na subpopulação com disfunção ventricular, que era basicamente uma disfunção mid-range ali, acima de 35%, e ele mostra um benefício da intervenção especificamente nessa população com fração de ejeção reduzida, mas não com disfunção grave, porque não tinha no trabalho. É um trabalho que ele chama de Ischemia Insights, não dá para a gente tirar muita informação dessa publicação do Circulation, mas ela aponta para uma coisa curiosa. Essa população, mesmo com essa disfunção ali acima de 35%, se eu não me engano, é 35% e 45%, é um subgrupo mais grave do isquímia. E ali a revascularização parece ter mais benefício. Então, ou seja, se eu selecionar do isquímia, especificamente as populações, os mais triarteriais, aqueles mais graves do ponto de vista angiográfico, aqueles com fração de ejeção mais reduzida, é o cenário onde a intervenção parece ter o seu maior benefício. Então, a coronária não mudou sua lógica. A intervenção ela continua sendo mais benéfica, aparentemente, nos doentes mais graves. Não naqueles com mais isquemia, mas naqueles com maior complexidade angiográfica e naqueles com fração de ejeção reduzida. Eu acho que essa lógica da coronária ela não foi mudada pelo isquemia. Mas, na terapia de médias, selecionar um paciente só por carga isquêmica e revascularizar parece não conseguir anular aquele aumento de risco e, comparado com a estratégia conservadora, parece não haver benefício. Ótimo. Passando, então, para a discussão aqui sobre estratégia de redução de risco residual. Então, de 2015 a 2019, foram aí a era dos inibidores de SGLT2, nadaram de braçada, começando com o Emparreg, né, o primeiro estudo em diabéticos a mostrar que uma terapia que um antidiabético oral poderia reduzir, inclusive, mortalidade, chegando em 2019 no DAPA-HF, onde a medicação que inicialmente, né, mostraram que os desfechos secundários do Emparreg, do Canvas e do Declare empolgavam para a redução de internações por pressão cardíaca. Essa droga foi testada exclusivamente no cenário, independente do paciente ter diabetes ou não, mostrou
que os inibidores de SGLT2 com a dapagliflozina levavam a uma redução de mortalidade em relação aos pacientes que não usavam essa terapia. Em 2020, a grande expectativa, principalmente do SCORE, e o VERTEX é um estudo menos esperado, os estudos, mesmo sendo bons estudos, demonstrando a segurança da medicação, que era a intenção do estudo, né? Os CVOT são feitos para mostrar que não há malefício da medicação, principalmente não aumenta a interação com insuficiência cardíaca, apesar dos estudos terem aí desfechos secundários positivos, os desfechos primários foram neutros e foi uma droga que não animou em 2020. Mas chama a pessoa aqui para o VERTEX, que tem um dado interessante, que apesar do desfecho primário ser neutro, o desfecho secundário de redução de insuficiência cardíaca, ele foi positivo. Então, se no esquema eu falei que a redução de infarto espontâneo não tinha muita relevância para o desdobramento de um desfecho secundário, aqui a gente vê que esse desfecho secundário apontou para o mesmo lado de todos os estudos. Então, apesar de ser um desfecho secundário, tendo em vista o benefício visto no IMPAREG, no Canvas, no DECLARE, no próprio Credence e no DAPA-HF, a gente fica animado de ver que, de fato, os inibidores de SGLT2, independente da classe, reduzem aí internação por insuficiência cardíaca. E, então, na sua opinião, Edu, rapidamente, por que essas duas drogas aí não mostraram a redução de benefício cardiovascular, um melhor desempenho no risco cardiovascular, quando a gente compara com a DAPA, com a cana e com a empagliflozina? Olha, o que sempre é atribuído à diferença dos desfechos desses estudos é a população que compõe os CVOTs, né? A gente passa do EMPA-REG, que tem a população exclusivamente em prevenção secundária, de DECLARE vai ter cerca de 40% só com prevenção secundária, primordialmente prevenção primária de alto risco, e a gente sempre atribuiu essas diferenças à constituição dessa população. O VERTEX ele vai ser intermediário, ele vai ter cerca de 70%. Eu vou te dizer, Pita, que uma coisa é inequívoca, há benefício na insuficiência cardíaca. Então, esses trabalhos eles vão volumar a evidência de que o grande benefício de classe inequívoco é benefício na insuficiência cardíaca. Agora, a gente continua sem saber por que o benefício de redução de mortalidade ele não é um benefício consistente nos diversos estudos. Uma das hipóteses é o tempo de segmento. Como boa parte desses trabalhos eles são event-driven, ou seja, o estudo ele termina quando você atinge um número X de eventos, só para garantir o poder do trabalho. Acaba que a população não é exposta a droga durante um tempo mais prolongado, então o tempo de segmento acaba sendo muito curto, e a gente sabe que redução de mortalidade não se consegue documentar especificamente cardiovascular num período tão curto de tempo. Então, os que advogam que quando se avoluma todos esses trabalhos, aparece alguma redução, uma tendência de redução de mortalidade, eles dizem que se você pegar essa população, principalmente as populações mais graves, e seguir esses doentes por, sei lá, 10 anos, talvez todas as drogas demonstrassem redução de mortalidade. Então, a dica talvez metodológica para esse fato, é o tempo curto de segmento. Mas uma coisa muito certa, o benefício na redução de hospitalização de insuficiência cardíaca é rápido e claro para toda a classe. Excelente. Mantendo aqui ainda a redução de risco residual, a doutora Letícia parabenizou aí você pela aula e ela perguntou se você não acha que o uso do PCR ultrassensível ajudaria a refinar dentro dos estudos com a colchicina, aquela subpopulação que mais se beneficiaria dessa medicação, como foi feito no estudo Cantos. Bom, doutora Letícia, de parabéns, né, assistindo a aula lá do Ceará de férias. Né, queria aqui congratular minha conterrânea pela participação nessa aula. E a pergunta dela é uma pergunta muito, muito boa, porque é curioso, o Cantos utilizou essa estratégia de um corte baseado em risco residual a inflamatório usando o biomarcador tradicional, que é o PCR, e ele cortava acima de 2 para ser randomizado no estudo. Os estudos subsequentes, não. Eles simplesmente ignoraram o valor da PCR e passaram a incluir pacientes só pela presença da doença coronariana. E a pergunta da Letícia ela é muito interessante, porque, de fato, qual vai ser o biomarcador ou qual vai ser o gatekeeper para eu introduzir colchicina? Eu vou pegar todos os pacientes, então, do ambulatório da artéria coronária e vou dar colchicina para todo mundo? Porque se você for olhar o critério de inclusão no trabalho, é isso. São pacientes coronarianos estáveis com mais de 6 meses de documentação da doença. Então, de fato, eu precisaria
de um fator para refinar a minha introdução da colchicina, eu acho que a grande dica seria a PCR. Essa pergunta é uma pergunta assim, que não tem resposta baseada em evidência, que eu precisaria de uma análise específica mostrando se existe uma interação de um PCR elevado, uma interação estatisticamente significante do benefício na população com PCR elevado, quando comparado à população com PCR mais baixo. Mas eu acho minimamente razoável, não baseado na evidência, não baseado no desenho do trabalho, que a gente utilize, pelo menos no nosso ambulatório, na nossa prática clínica, um marcador tradicional de risco residual inflamatório, que é a PCR, para introduzir essa medicação. E, baseado em fisiopatologia, faz sentido a gente achar que os pacientes que mais vão se beneficiar são aqueles com valores de PCR mais elevados. A gente finalizar aqui, nós estamos nos adiantando aqui na hora, nessa primeira aula de 2021. Bom, não tem como não falar, né, da redução, da velha polêmica entre trombose e sangramento. Você também colocou muito bem que nos extremos dos pacientes onde tem altíssimo sangramento e altíssimo risco trombótico, nós temos que ter muito cuidado com o sangramento, principalmente porque se o paciente sangrar, a gente vai tirar a terapia antitrombótica, e o paciente pode reinfartar, pode ter um AVC, pode ter uma trombose distente. E esse é um assunto extremamente interessante, porque nós viemos aí de uma era onde os stents melhoraram, os antiagregantes melhoraram, a gente estendeu a dupla antiagregação. Isso é um contrassenso. Usando stent mais moderno, medicação melhor, vou ter que expor o paciente a 1 ano de dupla antiagregação. Então, esse racional não tinha muita lógica, usando antiagregantes mais potentes, clopidogrel e aspirina, a gente prolongar a dupla antiagregação. Outro ponto importante é que já tinha sido visto nas análises de dose de aspirina que 300 miligramas de aspirina sangrava mais que 200, sem diminuir a incidência de eventos trombóticos, 200 sangrava mais do que 100, e eventualmente a impressão que a gente tem é que nos pacientes de alto risco de sangramento, inclusive 100, sangra mais que 81. Então, será que tirar a aspirina não mantém o risco trombótico e reduziria bastante o risco de sangramento? Esse é o racional dos novos estudos aí com encurtamento de dupla antiagregação, inclusive estudos já em andamento com monoterapia, ou seja, pós-implante de stent, seja no cenário agudo, seja no cenário crônico. Existem estudos em andamento que o paciente pode sair só com um inibidor de P2Y12, desde que seja preferencialmente um inibidor P2Y12 potente, como o tiagrelor e o prasugrel. Então, para terminar aqui, uma pergunta que a gente costuma fazer recorrentemente nas nossas reuniões é que se agora realmente a aspirina sofre mesmo aí uma ameaça de vida na doença arterial coronária, uma ameaça real pela primeira vez na vida. Sofre. Eu acho que a aspirina vai continuar sendo ainda uma medicação essencial, mas ela não vai estar mais onipresente na doença coronariana. Porque a aspirina ela tinha um atributo divino de ser onipresente em praticamente todo o cenário do tratamento da doença coronariana. No passado, associada a anticoagulante, ninguém queria tirar aspirina associada a anticoagulante, toda a DAPT era necessariamente com aspirina, e se falava em monoterapia de antiagregante, não havia dúvida de que essa terapia seria com aspirina. Mas hoje ela perdeu essa sua onipresença. Então, em vários cenários da doença coronariana, aqueles com anticoagulação vão ficar só com anticoagulantes. Na dupla terapia antitrombótica pós-angioplastia é um anticoagulante com inibidor de P2Y12, não com aspirina. E agora, como você falou, o uso de monoterapia com inibidor de P2Y12 nas tentativas de encurtamento de DAPT. E parece que boa parte dos estudos que demonstraram benefício do encurtamento de DAPT, aqueles que vingaram e tiveram benefícios, foram aqueles onde a aspirina foi omitida e persistiu-se monoterapia de inibidor de P2Y12 até 1 ano, ou no caso do Global Leaders, até 24 meses. Então eu vejo, sim, e já está na diretriz, isso não é mais uma suposição nossa, já está na diretriz pelo menos ali 2, 3 cenários onde a aspirina ela vai sair para dar lugar à monoterapia com inibidor de P2Y12. Agora, afinal de contas, a gente estende ou encurta DAPT, né? Essa é uma coisa que às vezes parece esquizofrenia, né? A gente fala de associação de antitrombótico para estender DAPT, depois a gente fala de encurtamento. Gente, é muito simples. O nosso default atualmente é o encurtamento. A gente está caminhando para aquele cenário do equipoise, onde, se você perguntar para mim em quem que eu vou encurtar em praticamente todos e vou estender em alguns.
Então, a regra geral, a estratégia default vai ser a do encurtamento, enquanto que a extensão vai ser numa pequena porcentagem que tem um risco residual trombótico mais alto, né? No passado não era assim. No passado a gente praticamente tendia a estender e encurtava naqueles com muito alto risco de sangramento. Hoje não. Hoje eu vejo que a gente está caminhando para um default de encurtamento de DAPT. Seguramente a nossa diretriz brasileira deve mudar também nos próximos anos. Muito obrigado aí a todos pela presença. Tivemos aí, né, mais de 50 participantes, na maior parte aí da aula. Nós contamos com vocês aí, então, toda quinta-feira, às 20 horas, nossas aulas magnas. Também outras atividades aqui da unidade que a gente acaba abrindo para o público. Amanhã mesmo nós teremos nossa reunião ao meio-dia, a reunião do núcleo, onde há sempre o debate sobre um artigo científico atual. Então, bom ano aí de aterosclerose coronária para todos vocês. Para finalizar, eu não queria deixar de responder, Pita, a pergunta do Matheus, que eu imagino que seja o Matheus Laterza, que comentou dessa questão do uso do ômega 3, né, que todo mundo se empolgou com o Reducet. Esse ano eu não incluí na minha apresentação o estudo Strength, mas foi um estudo usando EPA mais DHA em dose alta, que foi um estudo neutro, né, bem diferente dos resultados do Reducet. Existiu uma grande polêmica em cima desse estudo, inclusive existiu uma grande polêmica em cima do Reducet, que talvez o benefício tenha sido não apenas pelo benefício do Vascepa, mas pela dificuldade de absorção da estatina usando o óleo mineral que eles utilizavam no braço placebo do Reducet, né? Então houve uma grande discussão em cima disso. A gente ainda não tem como responder essa pergunta, o porquê da diferença desses dois trials. Fato é que seguramente esse ano se havia muita empolgação com o Reducet e uso de EPA purificado 4 gramas, esse ano de 2020 trouxe aí essa dúvida no real benefício e utilidade dessa classe de medicações, e a gente vai precisar de alguns outros trabalhos para a gente conseguir responder essas perguntas. Eu queria agradecer ao Pita pela moderação. Aliás, já que a gente está fazendo aí uma retrospectiva de 2020, eu queria deixar aqui os meus agradecimentos à participação de todos. Geralmente dizem que é deselegante você fazer agradecimentos específicos, né? Porque alguém pode se sentir prejudicado ou que não foi contemplado, mas aqueles que me conhecem sabem que eu sou muito direto, né? E eu acho uma absoluta covardia e injustiça quando você deixa de reconhecer a importância de pessoas específicas em determinada situação. Então, sem dúvida nenhuma, todo mundo que participa dessas aulas, eu agradeço a todos. Mas eu queria agradecer especialmente a algumas pessoas muito relevantes em 2020, Dr. Pablo Cartacho, é o grande visionário dessa plataforma, numa época onde, pré-pandemia, onde nem eu acreditava que isso fosse dar certo. Ele que faz aí isso acontecer, né, criando o Atero-EOL, criando todas essas plataformas, entrando nas redes sociais. Eu sempre fui extremamente cético em relação a isso. Então, agradeço ao Pablo aí pela sua visão, né, um grande. Sem ele, seguramente a gente não teria esse tipo de atividade. Agradecer ao professor Carlos Serrano pelo apoio incondicional, né, o diretor da nossa unidade, permite que a gente faça nossas aulas do nosso jeito, sem nenhum tipo de interferência, com a mais absoluta liberdade, e agradecer aos meus companheiros de aula e de moderação, né, doutor Fábio Pita, que esteve aqui lado a lado participando de quase todas as reuniões da unidade, doutor Eduardo Belo, que também me ajudou durante 2020 lado a lado em todas as reuniões de sexta, doutor Jaime Pessoa, que lá do Ceará ainda dava aula nos cursos para os fellows, e a todos os residentes que participaram dessas atividades, mas eu queria reconhecer de público a participação de todas essas pessoas, porque os residentes sabem, a gente não consegue manter essa quantidade de aula, com esse nível de aula, se não tiver a participação de pessoas comentando. Não é fácil você tirar da cartola uma aula nova por semana, não é fácil você tirar da cartola uma discussão por semana com o nível que a gente discute, né? Então, eu queria já deixar aqui, para a gente fechar 2020 e ir para 2021, porque os desafios desse ano serão outros, aí meu agradecimento generalizado para todas essas pessoas. E uma boa noite para todo mundo, um abraço. Valeu, pessoal. Quem estiver disposto, então amanhã, meio-dia, reunião da aterosclerose. Um abraço.